casa, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa. Hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas queridas, a Ciana, nossa grande amiga, a Larissa, que temos o prazer de conhecer hoje. A gente vai falar de um tema que com certeza ninguém tem uma objeção e com certeza é muito divertido, e são os nossos animais, os nossos amigos. Hoje a gente, além dessas duas pessoas maravilhosas que temos, que cuidam desses animais, que são pequenos seres de alegria da nossa vida, a gente tem duas participações especiais, que é o Oscar, como vocês podem ver, esse pequeno notável, e temos a, como que ela chama, Ciana? Pequenininha? Summer. Olha que nome chique. Tem a Summer, que ela está ocupada dormindo, mas daqui a pouco ela faz uma participação aqui com a gente. Ciana, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês, né, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de vocês, para se familiarizar. Ciana, primeiro de tudo, obrigado por ter vindo. Larissa, obrigado por ter vindo. Nós agradecemos. Ciana, você é administradora e eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Eu sou administradora formada na UEL, na Londrina, né? E quando eu comecei, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com empresas. E me envolvi num relacionamento com o meu atual marido. Atual é ótimo. E com o relacionamento ele disse que a gente não pode sair de Penápolis, né? Por causa da CIESA. E eu programava trabalhar em Londrina, nem programava vir pra cá, e voltei pra Penápolis por causa desse relacionamento. E não me arrependo, é uma delícia morar aqui. A qualidade de vida aqui é muito grande, a gente tem um carinho muito grande pela cidade. Acredito que eu não seria nem perto do que eu sou feliz aqui, eu não seria nem perto do que eu sou feliz se eu tivesse ficado em Londrina. E eu também dou aula de inglês no CCA e trabalho no financeiro da CIESA. Hoje em dia eu estou de férias do CCA e estou ajudando meu pai na agropecuária. Ah, legal. Ciana, mas a CIESA é uma empresa de... É uma usina de beneficiamento de borracha. Usina de beneficiamento de borracha. Isso. Que é uma coisa que a gente não vê na cidade, às vezes a gente nem sabe, né? É uma coisa que às vezes é interessante. Para quem não sabe, a CIESA patrocina o programa aqui e também é uma grande parceira nossa, no sentido de que é uma empresa séria que merece toda a credibilidade, né? Fico contente de saber que a Ciana está lá. E do nosso amigo Tony, mandar um abraço para ele, que para quem não conhece, o marido dela é uma figuraça também, gente boa pra caramba. Larissa, você é veterinária. Isso. Você se formou aonde? Na UEL também. Na UEL? Londrina. 10 anos já. 10 anos? Sempre, desde pequena, pensei em ser veterinária. Várias coisas passaram pela minha cabeça, mas pequenininha mesmo, eu decidi que era isso que eu queria seguir. Que era o ramo da veterinária. Você exerce aqui em Penápolis? Isso, eu sou veterinária do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município. Ah, que legal. Veterinária da prefeitura. Da prefeitura? Isso. E você trabalha hoje lá na prefeitura ou não? Isso, no Serviço de Vigilância Epidemiológica, que é no Marginal Maria Chica, né? Junto, na realidade, envolvendo o trabalho de zoonoses, né? De controle de zoonoses no município. Legal. Hoje, a paixão que as duas, hoje, que vão pensar, né? Uma administradora e uma veterinária. Que diabo tem a ver? Para quem não sabe, o Oscar é o cachorro da Ciana, né? Ele é um rapaz comportado. E a Summer, que está dormindo, também é bastante comportado do que a gente está vendo, né? Mas o que une as duas pessoas aqui é o amor pelos animais, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa paixão que vocês têm, principalmente você que é veterinária. De onde surgiu essa paixão pelos animais? De onde veio essa vontade de ajudar esses meninos? Não sei explicar, assim, isso é uma coisa desde de pequena. Veio junto? Eu brigava com minha mãe pra pegar bicho na rua. Queria cuidar, desde de pequena mesmo, pequenininha mesmo, desde 6, 7 aninhos. E você, Ciana? Também desde pequena. Desde que eu me dou por gente, ou seja, nós temos cães em casa, sempre foi meu pai me ensinou muito a responsabilidade. Oscar. E Oscar? Pode empurrar ele. Oscar fazendo uma participação. Sério, vai te dar um beijo, pode empurrar ele. Oscar, pode empurrar, empurra. Ele não pode machucar. Oscar. Isso. Senta, Oscar. Espera um pouquinho. Isso. Aí. Meu pai sempre, toda
vez que a gente ganhava algum cachorrinho novo, meu pai sempre falava, é sua a responsabilidade de cuidar, recolher as fezes, dar alimento, de ver se ele tá bem, tudo. Vai ser você. Então eu sempre fui responsável por isso na casa. Então eu acabei me apaixonando, sabendo como lidar e tendo, toda vez que acontecia alguma coisa, se algum morria fatalmente, era um choreiro, eu falava que eu não queria mais, meu pai aparecia com outra, depois chorava de novo. E foi assim, foi aparecendo o amor dos pais. Gente, eu sempre achava que eu ia ser veterinária, de criança eu pensava, mas eu sempre tive muita aflição com sangue. Aí antes de fazer direito, eu pensava, eu vou ser médico. Aí o dia que eu descobri que tinha sangue, eu desisti. Deixa os cartadinhos. Gente, você, veterinária, que assim, a gente imagina veterinário sempre cuidando dos bichinhos, mas a gente tem sempre os momentos ruins também, né? Felizmente, de ver eles machucados, de ver eles sofrendo, que são seres que não merecem isso de forma nenhuma. E como você lida com isso? Porque eu acho que até um impacto psicológico muito grande, né? Ver o próprio animal, às vezes, machucado, ferido, ainda assim... E trabalhar dentro do serviço público é um pouco mais difícil, porque quando a gente trabalha com controle de zoonoses, com recolhimento de animal errante, com abandono, isso é de forma muito mais intensa do que numa clínica. A demanda é muito grande. A demanda é muito, muito maior. Na clínica, na realidade, vai o animal com um proprietário. E vai quem leva gosta, né? Não necessariamente. Mesmo em clínica é uma coisa complicada. Mas o serviço de controle de zoonoses, ele não vê só aquele animal em si, ele tem que ver essa comunidade toda. O que essa comunidade toda pode estar causando naquele município. A gente tem que olhar desde verminose, parasita, zoonoses, como em Penápolis a gente tem leishmaniose. Então, é um mundo um pouco diferente do atendimento clínico, de uma clínica particular. E, ao mesmo tempo, a gente se envolve com esses animais que são atendidos ou mesmo recolhidos pelo serviço. Nossa, é uma coisa que a gente até fica meio chateado, né? Se a demanda é tão grande, sinal que tem muito dos animais da cidade estão na rua. Você sabe, não precisar muito, porque eu acho que é impossível, mas nós temos muitos animais para rua. Olha, comparando Penápolis com alguns outros municípios, porque isso começa a virar hábito, né? A gente fica meio fissurado. Qualquer município que eu vou, eu quero saber se tem centro de controle de zoonoses, como funciona, o que eles conseguem fazer, porque esse cuidado com o animal pelo serviço público é uma coisa um pouco nova, né? O município ter realmente que cuidar. O centro de controle de zoonoses, até muito pouco tempo atrás, recolhia o animal e não existia um programa de adoção, de castração. Então isso é novidade, né? Principalmente a partir de legislações que foram surgindo e forçando com que os municípios realmente implantassem. Os programas de hoje, as leis para os animais são relativamente novas, né? São. Elas não têm uma vigência muito grande. Existe hoje aqueles programas, alguma coisa do gênero, para recolhimento desses animais, às vezes reencaminhamento para a família, que a gente vê muito em filme americano, né? Que tem aquelas gradinhas todas bonitinhas, igual o Beethoven estava lá para adoção. Uhum. E não é assim no Brasil, né? Os municípios, acho que eles estão se estruturando ainda. A legislação mais recente que a gente tem em termos do que o município precisa realizar é de 2008. Então a gente tem 4 anos aí, agora em junho completou 4 anos, aonde coloca que o serviço público não pode fazer eutanásia de um animal que tem recuperação. Então, antes os animais eram entregues muitas vezes espontaneamente pela população para eutanásia, e animal que não era um caso de eutanásia, era um caso de recuperação. E o que a gente vê, que esse animal muitas vezes ia para a eutanásia, e essa pessoa imediatamente repunha esse bicho na residência. Então, isso não... um animal sacrificava um e já pegava outro. E não tem os cuidados adequados e a responsabilidade dessa vida que ela escolheu ter. Então, ter um animal de estimação é uma escolha. A gente escolhe ter ou não. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação, mas a partir do momento que a gente escolhe ter um animal de estimação, a gente tem que fazer tudo o que é necessário para manter ele saudável, para estar convivendo com a nossa família e convivendo com a sociedade que a gente pertence. Então é uma obrigação, é um dever de cada proprietário.
eu acredito que existem muitas leis, né? Eu acredito que algumas positivas, outras negativas, até é um fato interessante para a gente começar a pensar até nas futuras eleições para deputado, ou porque eles que legislam lá em cima, né? Para saber realmente se eles têm um projeto para cuidar desses bichinhos, né? Porque realmente era uma falta de amparo muito grande, pelo que eu percebo, né? Não tinha nem amparo para saber como cuidar deles, né? Evidente que existem as ONGs, existem os grupos, mas gente bem intencionada, mas também você ter um animal de estimação para não ter a estima por ele, né? Já doar, matar, sacrificar, deixar abandonado, que é pior ainda, morrer amigo, né? E é um bichinho que é puro carinho, né? Ele só quer o bem pra gente. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas legislações. Existe hoje, por exemplo, alguma coisa que impede a dona de casa de pegar o cachorro? Ah, sujou a minha casa e bater no animal, por exemplo, que é uma coisa que me deixa pilhado de raiva. Desculpa a gíria, mas dá até nervoso, né? Hoje a gente está avançando bastante em termos de legislações contra maus tratos. E o que a gente vê ainda, as pessoas acharem que maus tratos é mutilação, ferimento. E não, né? Maus tratos tem muito menos que isso até. Um animal que ele não tem um espaço adequado para viver, que ele não tem um local adequado para ele se abrigar, que ele não tem uma alimentação adequada, que ele não tem acompanhamento veterinário, que ele não recebe todos os procedimentos de prevenção de doença. Tudo isso gera maus tratos. Acúmulo de animal gera maus tratos. Animal passeando solto à rua gera maus tratos. Né? E até mais problemas, mais agravos do que isso. Então a população ainda está começando a se habituar com o termo maus tratos animais. Então, maus tratos hoje não é uma coisa fechada, né? Porque existem tantos tipos de maltrato igual ao ser humano, né? Maus tratos no trabalho, que existe a lei trabalhista para proteger, maus tratos em casa, que é, por exemplo, do menor e do adolescente. Para o animal falta isso realmente, né? Agora a gente tem legislação, maus tratos é crime, né? A gente tem aí uma atualização, agora já está podendo incluir até 4 anos de prisão. É de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. Então, tudo isso vai depender da gravidade, da circunstância. Mas é uma coisa que ainda é novidade no Brasil, assim, a atuação disso ainda é novidade. Eu, por exemplo, vejo aqui na nossa cidade, tem os lanches, tem as pizzarias, e os cachorros de rua, fatidicamente, eles vão ficar perto de onde tem comida, né? Sim. E a gente vê os donos de restaurante, às vezes, não sendo tão sensíveis, gritando, batendo, porque não quer que fique perto, e é uma coisa natural, né? Eu acho que, por exemplo, podia se elaborar uma ideia, né? Um disque, liga para uma pessoa para vir pegar o coitado do cachorro, porque ele está com fome, ele precisa de amparo, né? O problema é que a gente nunca vai ter um local que a gente consiga acolher todos os animais. Exatamente, suficiente para acolher todos os animais. O importante é a conscientização de quem tem um animal e não deixar ele sair. Porque o cachorrinho, na hora que você comprou, é lindinho, não dá trabalho, é fofinho, tudo. Começa a crescer, começa a fazer mais fezes, às vezes a pessoa não ensinou a urinar dentro de casa, começa a dar trabalho, começa a morder algumas pessoas, se ele não é bem domesticado. Aí a pessoa já acha... Né? Coça. Aí ele na começa idade a da roer. pequena tá coçando, com certeza, até 1 ano e meio, né? 1 ano. Perto de 1 ano, pessoal. Aí começa a roer. Até tem um fato engraçado, em casa minha mãe chegou um dia, na hora que viu tava amarelo o chão, não sabia que diabo que era. Na hora que abriu a porta, o sofá não existia mais, comeu o sofá inteiro. Mas você vai brigar com o coitado, ele não sabe o que tá fazendo, né? A gente tem que ter mais juízo que eles, né? Sim, a responsabilidade dos pais, todo mundo pensa, a responsabilidade dos pais, eles são responsáveis pelos que os filhos fazem até os 18 anos, não é assim? O cachorro é uma criança, a vida inteira. Então, o ser humano é responsável pelo cachorro faz a vida inteira. Porque o cachorro faz tudo o que ele acredita que o dono gosta. Tudo que é certo. Pra ele é certo, né? sim. O que ele acredita que o dono gosta. E muitas pessoas não entendem isso. Vão entender que um cachorro tem que viver como ser humano. E não, a gente tem que entender como eles pensam e saber lidar com eles. Ensinar eles, né, o que é certo e o que é errado. A gente tem um ditado, acho que até um mito, né? Cachorro velho não aprende truque novo. E existe isso, uma limitação do cachorro não aprender? Por exemplo, a gente vê aquele Dr. Pet, Dr. não sei das quantos animais, né? Que eles ensinam os cachorros que são mal educados. Porque tem muito cachorro que correu solto.
Então ele não vai obedecer a rédea tão cedo, né? Não é nem rédea, se você observar, muitas vezes não são animais novos que passam por esse tipo de atendimento. E eles corrigem. E eles conseguem corrigir. Com certeza. Eles aprendem. Então talvez seja a hora do pessoal de casa se conscientizar e começar a cuidar do seu animal. Mas educar não é enrolar um jornal e bater no cachorro. Foi a hora que ele está fazendo uma coisa errada. A Ciana acho que tem a experiência de adestrar, que a gente está vendo que o Oscar é educadinho. Como é que você faz, Ciana? Você adestrou? Você contratou alguém? É aquela coisa, eu digo, eu sou curiosa, né? Não consegui formar em veterinária, tenho meu irmão veterinário. Observo todos os veterinários que eu visito, eu observo como eles fazem. Tenho os meus preferidos na cidade, com certeza. E eu fui aprendendo muita coisa, assisto muito Milan, li livros sobre. Cachorro é muito fácil, basta você começar a querer entendê-los. São coisas simples, eles precisam de rotina, eles precisam de exercício, eles precisam do comando certo, eles precisam de liderança. Se a pessoa não for líder... Eu vi uma vez no Dr. Pet que eles falam que ele escolhe um da casa para ser o líder dele, para ele aprender, né? Eu acho que às vezes também tem cachorro que ele acha que ele é o líder ele não deixa ser domesticado, mas tudo isso pode ser... não é que ele não deixa, a pessoa não soube ser líder. São coisas básicas que você demonstra ser líder. Não é que ele não deixa. Tanto que o Milan, o César Milan, quando ele vai, ele chama... todo mundo chama ele de encantador de cães, mas o nome em inglês é Dog Whisper. Que ele, como se ele entendesse. Whisper é quando você sussurra. Como se ele entendesse os cães e soubesse se comunicar com os cães. Não é, na verdade, encantador. Mas o que ele faz? Ele é um psicólogo para ensinar a pessoa a lidar com o cão. Ele é incrível com os cães. Mas o trabalho que ele faz em todos os programas, ele ensina a pessoa a lidar com o cão. E essa é a chave de tudo. Eu acho que o ser humano ele é muito tranquilo em colocar a culpa nos outros em tudo, né? O caso do animal é isso também. Se o animal é bagunceiro, se o animal não acata ordens, é por parte dele mesmo, né? Que o ser humano que não está conseguindo cuidar. Que não soube impor, com certeza. A gente tem o caso a gente está vendo o Oscar aqui, que é um animal super tranquilo, nunca tinha encontrado o Oscar, e primeira vista já veio me lamber. Então é um cachorro que era para ser teoricamente agressivo, que é o que a mídia vende a respeito do Pitbull, que é um animal que mata, que pega crianças, e tem muita gente que tem ódio dessa raça, e não percebe que às vezes o dono que é o agressivo, né? E eu queria que você faça um pouco a respeito disso, Ciano, porque eu acho que o Pitbull é um animal que está sendo marginalizado a troco de nada. Ele é assim como há muito tempo atrás teve outros animais que eram o vilão da história, né? Sim, é que assim, todo cão vai ser agressivo de acordo com o que a pessoa lidar com ele. Se a pessoa for agressiva, ele vai aprender que ser agressivo é o correto. Se a pessoa for boazinha demais e não souber ser líder, ele vai sentir, muitas vezes, depende do cão, ele vai sentir, às vezes, que ele precisa ser o líder da casa e ele precisa proteger aquela casa. Então ele vai acabar sendo agressivo nas horas que ele julgar necessárias. Um cão que geralmente não tem um líder, ele pode ficar até desorientado. Por quê? Porque ele precisa disso, ele precisa de uma liderança. E o que acontece? Quando o Pitbull ataca uma pessoa, é aquele estrondo, aquele estardalhaço. Por quê? Porque o Pitbull tem uma potência muito grande. Agora, a raça mais traiçoeira que existe é o Poodle. E ninguém fala do Poodle. Porque o estrago é mínimo, né? O estrago é menor. Em casa a gente tem um Poodle, 14 anos de idade. Ele é tão bravo, eu tava falando aqui antes. Com um bico de papagaio ele quis correr atrás do veterinário. Porque ele é um atentado. É um cachorro bravo mesmo. Em contrapartida a gente vê pitbulls aqui que... nada, né? Eu acho que ele deve pensar assim, né? Eu sei que eu sou forte, não preciso morder. E às vezes. E Poodle é muito ciumento, não é? Ele tem ciúme da casa, você rela numa coisa, está nervoso. Os donos, né? Se Pitbull fosse Mas assim. O Pitbull também é ciumento. Eu tenho. Na minha família, nós temos cerca de, acredito, de 8 a 10 Pitbulls. Se eu contar, eu sei ao certo. O Oscar já entrou em briga, já aconteceu casos. Por quê? Porque tinha um Pitbull que a gente pegou com 5 anos e ele foi criado mimado, foi criado sozinho. A pessoa foi até líder com ele era educado, tinha algumas neuras que eu acabei tirando dele antes. Mas ele era um cachorro mimado, então aconteceu de ter mais uma Pitbull em casa, inclusive que era a filha dele. Eu tava com 3 Pitbulls em casa.
Esse pitbull estava doente, era já fraco, porque já era velhinho. E ele escapou e foi de encontro com os outros dois, que eram ele e a filha dele. E os três se atracaram. Porque o Oscar é um cachorro super dócil, mas ele não é bobo. Se um cachorro avança nele, ele vai responder. E quando eu cheguei, tinha uma de um lado, no pitbull grande, a grande, o Oscar, e ele no meio, que era o velho que foi arrumar rolo. Quando eu cheguei, o Oscar é tão incrível comigo, graças a Deus. Quando eu cheguei, o meu problema era o branco, que era o Enzo, e a Shira, que era terrível. A Shira é terrível, ela é ciumenta, ela é terrível. Já aconteceu várias brigas por causa dela. E os dois não cresceram comigo. Eu olhei pro Oscar, ele soltou. Na hora. E meu problema era separar os dois. Então, o cachorro, qualquer cachorro que você criar, você vai saber dar liberdade, dar limites. O cachorro precisa de rotina. Todo cão precisa caminhar. O ideal seriam 2 vezes ao dia. Mas, claro, que ninguém tem tempo para tudo, para isso, certo? 1 vez ao dia seria... E tem as raças ainda, né? Tem raça que é mais esportiva, raça que não... Sim, o pitbull precisa gastar energia. Às vezes ele fica agressivo por não caminhar, ficar preso. Acontece muito de pitbulls serem criados em espaços praticamente de confinamento. Cachorro em apartamento, né? Não é uma raça que precisa de espaço, precisa de muita atividade. Então imagina ele concentrando isso no organismo dele sem ele poder gastar. Então em algum lugar ele vai desabar isso. E aí o poder é assim, a mordida dele é uma mordida muito forte. É um cachorro que é um cachorro forte. Por isso não dá pra você criar num espacinho pequeno e pedir pra ele ser calmo, né, gente? Acho que é a mesma coisa você prender uma pessoa num espaço pequeno e pedir pra ela viver ali, né? E uma coisa muito importante, uma pessoa, a partir do momento que ela escolher ter um animal, ela pensar como que dá pra ser esse animal. O espaço que ela tem, a rotina de vida que ela tem, quanto que ela vai poder dispor de tempo, ou mesmo financeiramente, o quanto que ela pode dispor disso para cuidar adequadamente desse animal. Não adianta eu querer ter um pitbull. Eu gosto de pitbull, mas eu realmente tenho condição de ter um. Eu gosto de Rottweiler, mas eu tenho condição de ter um Rottweiler. Ou mesmo um Poodle, às vezes não é. Você tem que conhecer o perfil daquele animal. Mesmo um vira-lata, você tem que conhecer o perfil daquele vira-lata para saber se ele realmente se encaixa na sua vida. Então, como a gente tem trabalhado muito com adoção de animal abandonado, não é simplesmente a pessoa chegar e ver um animal abandonado e falar, eu quero aquele ali. Não, pera, você tem que interagir com esse animal, você tem que ver qual é a rotina da vida dessa pessoa, qual é o estilo de comportamento desse animal, para realmente ser uma adoção com sucesso. Existe então... E senão vai ter um transtorno para ambas as partes. Um questionário, uma coisa assim, para ver se adequa o animal ao dono? Sim, com certeza. Que legal, já é um cuidado interessante, né, para evitar o abandono posterior, né? Porque infelizmente animal abandonado existe porque alguém fez isso com ele, né? O cão não sai de casa, ele é colocado na rua. Então, infelizmente, essa responsabilidade de que essa é uma vida que sente, que sofre, que tem dor, que tem fome, não fala a mesma língua que a gente, mas eles sentem as mesmas coisas e têm as mesmas necessidades que a gente. Então, o ato, tanto é que hoje é crime, o abandono é crime. Então, qualquer pessoa que for pega abandonando, quem ver isto pode denunciar, fazer um boletim de ocorrência contra isso, contra o abandono. E a responsabilidade da procriação também. Procriar um animal é de extrema responsabilidade. Primeiro que esse animal que você tem procriando, ele tem que estar com todos os cuidados necessários de prevenção de doença, de saúde, tudo isso. Esses filhotes, por mais que sejam bonitinhos, fofinhos, quando pequenininhos, muita gente quer, muitas vezes, às vezes é por doação, ou é por compra, mas e aí, essa pessoa realmente vai ter o compromisso de cuidar desse bicho por 10, 15, 20 anos? A gente pega cães com 20, e aí a gente vai ter esse compromisso de cuidar desse animal por todo esse tempo? Então, procriar um animal é muita responsabilidade. A gente tem excesso populacional, tanto de cães quanto de gatos, um número muito grande de abandono e, infelizmente, o ser humano querendo encontrar culpados para isso, sendo que nós mesmos somos culpados.
conosco e nós estamos cuidando deles de forma adequada. Gente, o bate-papo tá bom, a gente tem que fazer uma pausinha, daqui a pouco a gente já volta e a gente continua esse bate-papo sobre esses animais maravilhosos, certo? Certo. Eu pedi para você de casa nos acompanhar, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito obrigado. Oferecimento Pura Polpa. Polpas congeladas 100% naturais da nossa amiga Maria Silvia Fernandes. Sua saúde de vento em polpa. Telefone 3652-4851 ou 9605-9566. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Opportunity Treinamento Profissional, seu futuro certo. Acesse o site www.opportunitytreinamento.com.br. BioAmil, controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Obrigado você de casa que nos aguardou. Voltamos ao nosso bate-papo aqui. Hoje falando com a Ciana e com a Larissa a respeito dos animais, bem como os animais de nossa cidade, os animais domésticos. Eu gostaria de continuar nesse bate-papo. Eu achei até interessante a ideia do perfil do dono, né? Porque a gente tem hoje, eu até brinco, né? Que é o perfil garoto Santo Leonor. O cara pega o pitbull, compra, não sabe como cuidar, não sabe como alimentar, como educar e sai com ele pra rua, arrastando porque ele é bad boy, ou porque ele é não sei o que, até estragando o próprio do animal, né? E eu gostaria um pouco de falar sobre esse perfil. Por exemplo, um pitbull hoje ele dá um gasto grande porque ele come bastante, ele é um cachorro grande, né? Então o porte dele é grande. E ele é um cachorro que é tido como agressivo, mas na realidade ele não é. Talvez a forma de criar que esteja sendo errada, seria isso? Porque não existe uma genética do mal, vamos dizer assim, né? Ele tem a genética dele foi montada. Ele foi um animal montado para a necessidade que as pessoas queriam. Só que infelizmente é uma raça que ela tem tendência à agressividade. Então isto é genético. Como o Doberman, como o Rottweiler, como o Mastim napolitano, são raças que têm tendência à agressividade. E aí é claro que, de acordo com o ambiente que ele viver e a forma com que ele for criado, é que vai fazer com que isso se aflore ou não. Entendo. Mas ele, propriamente dito, o instinto dele não é de ser agressivo, ou é de atacar, ou por assim dizer. Não, eu não acredito nisso. Eles são muito enérgicos, né? Eles são muito enérgicos. E o cão, independente de raça, o cão tem uma raça mais brava que a outra. O pitbull tem tendência à agressividade por causa da energia dele, porque tudo que ele for fazer vai ser de uma maneira mais... É a mesma coisa. O Dr. Hyde, que é o médico e o monstro, o que o médico faz e o que o monstro faz, toda a potência do que ele tem, as atitudes dele são muito mais vistas. É exatamente a diferença no cachorro pequeno e no cachorro pitbull. Quando o cachorrinho pequeno fizer, me mordeu, me arranhou. Quando o pitbull morder, ele vai trincar, porque a pitbull é conhecida como uma das únicas raças que ele consegue fixar a mordida e ele consegue respirar ao mesmo tempo que ele está com a mordida fixada, então ele não solta. A não ser que ele tenha alguma coisa que tire a atenção dele com veemência. Eu já vi casos sendo... Eu já vi gente vindo com violência e toda vez, o que eu faço, eu vou lá, enfio a mão na boca e tiro e abro se acontece alguma coisa. Todos os meus casos de brigas entre eles foi entre cães.
Nunca aconteceu de um dos meus pitbulls irem contra uma pessoa. Uma vez aconteceu um caso... Minto, tenho 2. Uma vez aconteceu um caso de uma pitbull fêmea do sítio ter avançado numa funcionária que estava em cima da moto. E porque nenhum cachorro gosta de moto. Quando a funcionária gritou e ela percebeu que ela estava mordendo a pessoa e não a moto, ela soltou. Porque ela achou que ela estava... Muitas vezes o cachorro pensa, estou salvando o meu dono daquele monstro. Que eles veem carros, trator, motos, para eles são monstros. Tão grande, né? Sim, com certeza. E é assim que acontece. Eles sempre têm uma visão, estou fazendo certo. É o grande foco que tem que pegar. Tem que saber lidar com isso. O que é o certo? Mostrar o certo para eles. O cachorro, ele tem a visão bem pouca, né? Poucas cores, uma coisa assim. Ele enxerga mais pelo olfato, é isso? Ou não? Não, na realidade é que eles têm o olfato muito mais aguçado e a audição que a nossa. Não que a visão seja ruim, mas é que esses outros sentidos são muito aflorados. É porque eu já vi casos, por exemplo, o caso de uma conhecida nossa, a mãe do Diego, que tinha um cachorro grande, eu acho que até era fila brasileira. Toda vez ela ia a uma horta e pegava as coisas e a fila estava lá desde pequeno, né? E uma noite que ela foi entrar, eu acho que a fila não a reconheceu e atacou ela. Mordeu e tudo mais, mas a hora que ela falou, sou eu, ela identificou e veio já abanando o rabo. Então acho que talvez seja ou uma falha no olfato ou na visão, né? Tá escuro, né? Ela não sabia o que estava acontecendo, eu acho né? que por mais, qual que é qualquer cão, independente de raça agressiva ou mesmo um cão sem raça, é defender o território dele. Se tem alguma coisa invadindo o território, a primeira coisa que ele faz é avançar, é atacar. Ele não sabe o que é, né? Sério. Então, eu tive um pitbull, já aconteceu de entrar em casa à noite. Lembra uma vez que eu esqueci a chave de casa e fui acordar minha mãe. E aí eu fui chamar ela na janela. Esse pitbull ficava nessa lateral da janela. Eu chamei ele primeiro e depois eu entrei. Pra saber que era você. Primeiro ele ataca, depois ele vê. Então, isso não necessariamente porque era um pitbull, mas qualquer outro cão. É o dever dele. Ele estava cumprindo com o dever dele. O pessoal fala tanto de pitbull, mas tem pincher, que é aquele cachorrinho pequenininho, magrelo, por osso. Late, aquele trem é chato, que Deus que me perdoe. Olha, E ele é um cachorro que avança e você não pode fazer nada, porque se chutar, você desmonta o cachorro. Profissionalmente, muitas vezes é muito mais fácil a gente lidar com as raças grandes do que com os pequenos. A gente tem muito mais problemas de tentativa de mordedura, ou mesmo dificuldade em conter dos cães menores. Teve uma época também que foi a moda que era o K9, que era o pastor alemão, que ele cuidava de tudo. Todo mundo queria um pastor alemão para cuidar da sua casa, proteger. Até, verdade seja dita, hoje, com a violência do jeito que está na cidade, um cachorro bom, que seja de guarda, que proteja, seja bem treinado, hoje é muito útil e necessário, né? Sim. Até para alerta. Às vezes ele não avança, mas ele late, você já sabe que tem alguma coisa errada, né? Sim. Agora os cães pequenos, eles têm mais a função de companhia, né? Eu acho. Ele não tem uma função, entre aspas, social, né? Ele é para companhia. Eu confesso que depois que eu comecei a ter o pitbull, porque a gente teve, primeira vez que surgiu a raça pra gente, meu pai tinha sido assaltado no sítio e tinham levado tudo, foi bem violento e tal. E desde então ele rodeou a casa de pitbull. Nunca mais ele foi assaltado. Pode ser por isso, pode não ser por isso. Mas o pitbull surgiu na nossa família por proteção. A partir do momento que eu tive cachorro grande e vi como eu amo cachorro grande, vi como é muito mais, pra mim é muito mais gostoso, você abraça, você interage com eles. O pequenininho, você acha que você abraçar às vezes, você abraçar muito forte, você machuca. Então, eu gosto da raça. O pitbull é vivaz, ele é ativo, ele é divertido, ele é apaixonado, tudo nele é intenso e maior. Ele é extremamente leal. O cachorro grande, não só o grande, né? O cachorro de raça, ele contrai... Scar. Deixa o Scar, coitado. Ele tá estranho. Olha, comida, Scar. Não? Vai. Então, vem cá. Beijo agora. O cachorro grande... Ele dá beijo. Não faz que ele dá. O cachorro grande, ele... Não só o grande, como o de raça, né?
ele contrai doenças com mais facilidade do que o vira-lata? Na realidade, cada raça tem algumas predisposições. É verdade, Sim. né? Por O Pitbull exemplo, tem muita predisposição a problema de pele. nas juntas, né? O cotovelo, essas coisas sempre machuca um pouquinho. Ah, isso daí já é por causa do peso, né? A gente chama isso de causos de decúbito. Aí já são mais por causa do peso do mesmo. peso dele. Que aí são as extremidades onde ele sempre apoia, pra deitar. pra Agora tem levantar. algumas que são no pelo, Sim, eu tava. tem. Até o carinho que tem, acho que é o Zé, que a gente falava, que é o bulldog inglês, que tem problema de respiração, eles faziam sempre Uma forma na cabeça. pelo formato. Tem alguns que roncam, que a gente não sabe porquê. Algumas raças têm tendência a problemas cardíacos, algumas raças têm problema respiratório, algumas raças têm maior predisposição a ter tumores. Cada raça tem uma particularidade. O Coca, eu tenho um amigo particular que era o Rogério, ele tinha um bolacha, que a gente adorava o bolacha, que é um cachorro 10. Só que o Cocker também é um cachorro que ele Tem vários. Meio. Problema oftálmico. E ele é meio nervosinho também, Cocker, né? Ele é bem ciumentinho também, né? Eu acho que cada um tem um tipo, né? O vira-lata eu acho que é um cachorro que mais se adapta com muita coisa, né? Como ele acaba sendo uma mistura, essas particularidades da raça acabam se perdendo um pouco. Então não que ele não adoeça, não que ele não tenha predisposição às doenças, mas de forma menos intensa que no animal puro. Por exemplo, a minha namorada Vanessa, ela tem 4 vira-latinhas: Bibi, Tocó, Cindy e o Rufi. O Tocó ele tem 3 patinhos, né? Porque ele perdeu num acidente de carro. Eu fico impressionado com aquele cachorro. Parece que tem 4 patas, porque corre que é o cão. E pra ele tem 4, né? Na verdade, ele não sente falta da quarta. Não. Eles não têm o fator psicológico que a gente tem de mutilação. Nossa. Então, o nosso problema de amputação é a mutilação, é perder uma parte nossa. Eles não têm isso. Eles saem de uma cirurgia de amputação no mesmo dia andando como se eles nunca tivessem tido aquela pata. Um animal que perder a visão, ele anda pela sua casa como se ele nunca tivesse precisado daquilo. Então, muitas vezes a gente percebe o proprietário ter um preconceito em relação a isso, mas pelo nosso psicológico, não por eles. Para eles não faz diferença. O cão acaba sofrendo pelo preconceito do proprietário. Sim. Porque o proprietário, ele tá cego, ele não consegue se mexer. E o cão acaba não conseguindo se mexer por causa do proprietário, porque o cão sente muita energia, né? Do dono. É aquela coisa, o dono é aquele pit boyzão, bravo, não sei o quê. O cão acaba sendo bravo, independente da raça. Por quê? Porque ele sente a energia da pessoa. O animal reflete totalmente a personalidade do dono. Porque é uma coisa fácil de perceber, porque a gente tem a nossa casa, vamos supor, cada casa tem um aconchego, um jeito de ser. Sim. O animal que convive lá dentro, acho que também vai pegar um pouco do jeito do que você organiza ou não, você é brincalhão ou não, você é agressivo ou não. Eu acho que eles absorvem um pouquinho mesmo. Eles têm o sensitivo que o ser humano só tem quando criança. Aí depende do ser humano, se ele ainda vai ter ou se ele ainda não vai ter. De te olhar e saber se você está mentindo, de te olhar pelo seu gestual, saber o que você está sentindo. Então, o cão, ele pega muito mais o seu gestual e o seu visual do que as suas palavras. Sentimento, às vezes, né? Percebe quando você está triste. São totalmente afetivos, assim. Eu falo que é uma ligação direta ao seu coração. Ele sabe se você mente ou não, ele sabe se você... se você está enganando ele ou não. Se você não gosta, se você realmente gosta. Eu tenho uma curiosidade, a palavra passear. Quando fala vamos passear. Ele sabe. Não, depende da pessoa. Ele já pega. Depende da pessoa. Se a pessoa usa essa palavra para quando ela for sair com o cão ou for sair de casa, o cão vai ligar a palavra aquilo. Não quer dizer que ele sabe que passear é. Ele já sabe que é passear, não é? Ele associou. Todas as vezes que você falou vamos passear, você pegou e saiu com ele. Ele associou. Então ele não sabe, ele acha aquilo divertido. Então ele associa, eles são totalmente a associação do que você faz, de como você comanda, do que ele pode, do que ele não pode. Então um filhote, por exemplo, ele começa, quando a gente pega um filhote, é muito comum as pessoas ficarem brincando com esse filhote de morder. E deixa morder. Enquanto ele é filhotinho,
Tudo bem. Vamos, já que a gente tá no pitbull. Enquanto ele tá ali, puxa a sua mão, puxa a sua blusa. Isso é legal. Depois, essa mordida já não é tão leve assim. Essa brincadeira já não é tão agradável assim. E aí, de repente, você acha que você só vai conseguir corrigir aquilo espancando aquele cachorro. E não adianta nada. Só que ele sempre entendeu que aquilo era uma brincadeira. E pra ele aquilo é divertido. E você brincava com ele. Por que agora não é mais? Então isso confunde. Então, desde filhote você já tem que corrigir isso. Porque senão ele não vai entender depois. Ele não sabe mais o que é brincadeira. Ele não vai conseguir. Se ele sempre pôde defecar no canto da sua sala, por que de repente do dia pra noite ele não pode mais e aquilo se torna um motivo de bronca ou dele receber uma agressão? Porque ele sempre fez aquilo, nunca aconteceu nada. Banho também é uma palavra particular que cachorro ou gosta ou não gosta, né? Eu não sei se é a palavra, mas tem cachorro que gosta de tomar banho. Por exemplo, a Águida, você falar banho, não tá nem aí. Acho que ela demora 100 anos pra ela entender. Que os meus também não tem essa ligação com a palavra. Não. É se eu pego a duchinha ou não. Já é no caso, eu já não falo. E eu já não ligo assim, ele gosta, ele eu chamo. A Hortência não gosta. A Hortência eu pego e levo, porque ela tem que entender que ela tem que ir. Tem que tomar banho. Sim, você não pode, por exemplo, chamar e enganar o cão, ele vem e você faz uma coisa que ele não gosta. Aí pra dar banho em casa é um pulo. A gente tem que fechar as portas de tudo quanto é lugar, deixar um tempo pra ele ver que ele tá de castigo. Aí minha mãe vai e pega, porque senão ele avançava, porque ele já sabia que era banho. Ou avisava ele, vamos tomar banho, ele vazava pra embaixo da cama. Aí agora aquelas king não tem mais onde ele enfiar, ele ficava nos cantinhos. Ele fica com a cara de bravo, ele não quer banho nem a pau. O ideal é não avisar. Ele já, eu acho que associou com uma coisa ruim, né? Às vezes um banho que ele pegar num frio e tremer, ele já vai criar um trauma, eu acho, talvez, né? Não sei. Tudo depende do jeito que a pessoa leva. Tem muitos cães que na hora que vai na pet shop para tomar o banho na pet shop, a pessoa sabe lidar tão bem com aquilo. Ele quando ele ia na pet shop, até eu descobri que a pessoa tava como chama? Sedativo. Sedava o cachorro pra... Eu descobri, não vou citar o nome, mas eu descobri e nunca mais ele foi. Sim. E até eu descobri, ele ia todo feliz, voltava, adorava. Até ir na veterinária ele vai todo feliz. Mas é porque vai passear também. Ele tá vendo como então é o jeito da pessoa lidar, sempre, com certeza. Eu tô sempre fazendo carinho nele enquanto eu tô nos dois. É que a Hortência realmente não gosta da água, né? Mas nos dois, sempre fazendo carinho. Você massageia o cão na hora que você tá lavando. Então você tem que fazer aquele momento, um momento gostoso, mesmo que ele não goste. Você tem que fazer o máximo. Você tem que fingir que você tá adorando dar banho nele. Pra ele gostar também. Eu particularmente adoro, mas muita gente não vai gostar de dar banho num cachorro. Mas você tem que tá gostando daquilo naquele momento e fazendo ele gostar. Por quê? Porque vai diminuindo o trauma. E vai... Porque é banho. Tem que dar, de 15 dias tem que dar. Não pode dar muito também. Tem até bom esclarecer. Então, banho... Normalmente uma vez a cada banho 15 excessivo dias. tira a proteção natural da pele deles. Com certeza, vai tem aumentar muitos a tendência casos de problemas de pele. Tem muitos casos. Tem uma vizinha minha que eles davam banho nela toda semana. A cachorra tinha sarna demodécica. Então, a sarna demodécica baixa a imunidade do cão, né? Baixou a imunidade e a sarna demodécica ataca. É um vírus que ataca, né? Um parasita. É um parasita, isso. E fica no cão. Não é uma coisa que sara. Baixou a imunidade igual herpes. Baixou a imunidade, ataca. Então a pessoa dava banho toda semana, tirava o sebinho de proteção do corpo do cão. Então, e quando eu vi aquilo, ainda falei, eu não sou veterinária, mas eu falei, quantos banhos você dá? Na hora. Eu dou banho toda semana, que ela fica cheirosinha dentro de casa. Primeira coisa, tenta diminuir o banho. Inclusive eu sabia que era sarna demodécica e a pessoa errou. Foi muito chato, porque a pessoa ficou tratando 4 meses de fungo, depois descobriu que era sarna demodécica. Então a cachorra ficou toda sem pelos. E provavelmente o cheirinho que ela tinha era justamente porque problema de pele deixa o animal com um cheiro bem desagradável. Então, infecções de pele deixam. Então ela devia ser incomodada com esse cheiro da pele e não estava resolvendo o problema que não estava devidamente diagnosticado. Com certeza. Às vezes também, eu acho que é a mesma coisa que, vamos dizer assim, todo mundo tem um pouquinho de médico, todo mundo dá aquela receita que na realidade é a coisa mais errada do mundo, né? Claro. Você tem que procurar um veterinário
né? E saber o que realmente o cão tem, porque tratar por 4 meses é uma coisa errada. E no caso de veterinário, é uma coisa que eu afirmo assim, e posso dizer por várias experiências. Uma coisa eu analiso absurdamente. Veterinário, provavelmente você vê muito veterinário, Larissa. Você deve já ter visto veterinário que fica testando. Pra saber o que é. Pra que saber o o que o cão tem. Porque o cão não pode falar. Não tem como você saber. Tá, tô com Então, dor aqui. o dono ajuda muito contando o histórico do cão, contando o que ele tem, às vezes pesquisando, porque muitas vezes já aconteceu de veterinários falarem, é isso, e não sei. Já sabe, a Larissa é uma excelente veterinária, eu admiro muito ela, eu falo que ela é excelente veterinária para as pessoas que eu conheço. Eu posso citar a Natália, que é excelente veterinária, eu gosto muito dela. E tudo o que os veterinários falam, eu pergunto pro meu irmão. Porque ele por ser meu irmão, ele vai falar na cara, cuidado, tal, isso. E ele é de grandes, ele não é de pequenos, mas provavelmente ele vai ligar para a professora e vai perguntar alguma coisa para mim. Então, a Inês também é muito boa. E é assim, tem pessoas que falam, que citam doenças erradas, veterinários, então tem que tomar cuidado também. Sempre bom a segunda opinião. Isso infelizmente até na medicina humana. É verdade. Sim. O que eu acho que é a tendência da medicina veterinária são as especializações, são os apoios de diagnóstico, né? Por a gente estar numa cidade pequena, a gente não tem tanto recurso de diagnóstico. Muitas vezes o veterinário precisa o que realmente pode estar acontecendo e não ter realmente um apoio de recurso diagnóstico. Isso ainda na veterinária é uma coisa que está melhorando, mas ainda não tem... o mercado para isso é um pouco complicado. Né? O veterinário ainda precisa entender um pouquinho de tudo. Não dá para ele ser especialista numa coisa só. A tendência é essa. E a pessoa às vezes não quer gastar com exame também. Muitas vezes o proprietário não dispõe do recurso para você chegar a um diagnóstico. O que complica mais ainda, porque aí numa dessa, você clinicamente suspeita de uma coisa e às vezes era outra, que com um exame simples poderia ter fechado o diagnóstico. Às vezes, já nem falando do exame, talvez um pouco da própria vacinação, que é importantíssima também. Sim. Quando você compra o filhote, pelo menos a gente comprou o filhote e falava, tem vacina nacional e tem importada. A nacional é boa, mas a importada dura um pouco mais, protege um pouco mais. Ou se não, vice-versa. Talvez um pouco de comércio também, né? Mas eu acredito que existe essa diferença entre nacional e importada. A questão não é só a diferença de laboratório. A gente tem laboratórios, tem formas diferentes de que essa vacina seja produzida. Então, não é só a questão de qual laboratório produziu essa vacina. A questão é que um produto é um imunobiológico, é um produto que perde o efeito com muita facilidade. Ela tem que ser conservada na temperatura adequada, ela tem que ser transportada na temperatura adequada. E muitas vezes a vacina não sendo manipulada por um profissional, por um veterinário, não dá para garantir a eficácia dessa vacina. Mesmo de repente sendo de um laboratório extremamente conceituado. Se ela sofrer falha no transporte, se ela sofrer falha na manipulação, se ela sofrer falha na conservação dela que é um produto de geladeira, se ela sofrer falha disso, ela por si já perde o efeito. Se a pessoa, ao aplicar uma vacina, é um procedimento simples, tranquilo de um profissional fazer, uns procedimentos mais tranquilos dentro de uma clínica, mas se ele não souber avaliar adequadamente esse animal, se esse animal não recebe uma boa alimentação, se esse animal não recebe controle de parasita, tanto externo quanto parasitose interna, tudo isso vai diminuir a eficácia dessa vacina, independente dela ser uma vacina importada ou não. E o veterinário ele tem a obrigação de todas essas orientações, ele estudou para isso, ele sabe fazer isso. Então, é você realmente querer o melhor para o seu animal, que ele seja... Vermífugo também tem aí um mito, que é um oral, outro é diluído na carne, eu não sei como é que é a história, que diz que vermífugo funciona melhor numa época do mês, tem 1001 mitos também de vermífugo, e também não tem nada a ver. Na realidade a gente tem várias opções de vermífugo, e o ideal é sempre a orientação de um veterinário, tem a periodicidade, qual é o risco que o seu animal tem de se contaminar com uma verminose ou não,
depende do ambiente que ele vive, do que ele tem acesso, como é esse quintal, né? Como é o estilo de vida. Tem animal que às vezes você precisa vermifugar a cada 6 meses, tem animal que às vezes você vai precisar vermifugar a cada 3. Exemplo é se ele é criado num apartamento, um cachorro pequeno, ou um cachorro igual um pitbull criado num sítio. Obviamente, contato é completamente diferente a necessidade. Diferente, né, de um e de outro. Sim. Às vezes até o trato dele. Pelagem, essas coisas também tem um outro trato, porque às vezes a pessoa vê que caiu um pedacinho do pelo do animal, meu cachorro tá com sarna, meu Deus do céu, vai passar em mim. E sarna é uma coisa que realmente incomoda, mas não é porque tem um buraquinho na pele do cachorro que tem uma sarna. Não, a queda do pelo pode ser tantas razões. E também não Com pode certeza. maltratar o bichinho por causa disso, né? Se tá tem que levar no veterinário para tratar, né? Inclusive a sarna demodésica que eu citei anteriormente, ela não passa pro ser humano e não passa para outro cão pelo contato. Ela passa da mãe pro filho, na procriação. Então são animais que animal que for portador de sarna demodésica é indicado a castração, a não procriação, para não disseminar o problema. A Hortência, só exemplificando, a Hortência é castrada porque ela tem sarna demodésica. Eu descobri porque a gente comprou ela na internet. Ela veio de avião, provavelmente... Comprou o cachorro na internet? Isso, paixão à primeira modernidade. vista. E ela veio de avião e ar-condicionado, a imunidade dela baixou. Ela já veio, em uma semana que ela estava, já começou a atacar. Como ela era muito pequenina, o tratamento foi dificultoso, porque ela tinha 45 dias só. Olha como a consciência era pequena. Eu jamais traria um animal de 45 dias de avião com a consciência que eu tenho hoje em dia. E ela veio, ela sofreu, caiu o pelinho dela. O veterinário que me atendeu na época teve muito medo de fazer o tratamento e ela quase morreu. Nossa. Meu irmão ainda estava na faculdade, foi auxiliado, foi aconselhado pelos professores. A gente fez um tratamento firme nela e a gente salvou ela, sim, e ela hoje nunca mais aconteceu. Antes dela ter o primeiro cio, foi castrada, porque eu já tinha estudado a sarna demodésica, avisei o dono também castrou a cachorra dele, ele não sabia. Provavelmente a mãe, com certeza, é portadora, a mãe da cachorra do dono. Então, sarna demodésica tem que castrar, principalmente a fêmea. Tem que castrar. E hoje em dia a Hortência é uma criança por isso. A gente castrou antes do primeiro cio, não deu cria, não amadureceu. Ela é uma criança, ela tem 3 anos, mas... É uma brincalhona. Sim, sim. E saudabilíssima. Nunca mais ficou doente, porque é castrada. Tem aquela visão das pessoas, coitadinho, não vamos castrá-lo porque ele vai perder a virilidade. Isso não existe, o cachorro não tem essa noção. Às vezes é do homem isso, né? Ele cruza para reprodução, ele não cruza... Manutenção da espécie, de sobrevivência. Sim. Gente, bate-papo tá 10, tem muito ainda pra falar, principalmente acho que a castração é uma coisa importante, até acho que para controle das ruas, controle da saúde do próprio animal, se existe um animal, ele continua saudável após a castração, e tantas outras perguntas que a gente vai continuar. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente já volta e a gente continua esse bate-papo. Aí o Oscar, se ele estiver disposto, ele vai mostrar um pouquinho pra gente o que ele sabe fazer. Até já, gente. Obrigado. Oferecimento Pura Polpa. Polpas congeladas 100% naturais da nossa amiga Maria Silvia Fernandes. Sua saúde de vento em polpa. Telefone 3652-4851 ou 9605-9566. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Opportunity Treinamento Profissional, seu futuro certo. Acesse o site www.opportunitytreinamento.com.br. BioAmil, controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado.
Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Obrigado você de casa que esperou a gente mais esse bloco, é o último, mas com certeza um bate-papo gostoso sobre esses animais maravilhosos que a gente tem na nossa vida, e com certeza sem eles a gente seria um pouquinho menos ser humano, né? Eu acho que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, acho que é interessante falar sobre isso, da alimentação do animal. Todo mundo, por exemplo, em casa começou errado que minha avó dava um pedacinho de coisinha pro cachorro porque tinha dó que o cachorro não comeu um negocinho. E ele parou de comer ração, porque ele falou, se tem frango com pelinho, eu vou comer ração? Tá mentindo, né? E muitas vezes ele nem acha o frango com pelinha mais gostoso, mas é porque você come o frango com pelinha, então ele acha, se você tá comendo, ele acha gostoso. Então ele copia isso do dono também. Sim. Porque a gente vê, seu cachorro, a gente tava falando pra senhora, seu cachorro tem um pelo que, nossa senhora. Aí qual que é a receita, senhora? Ração. Ração de boa qualidade, que fique bem claro. É legal isso aí também. Até pedi pra nossa amiga Larissa indicar algumas rações que eu gostaria. Assim, não precisa de marca, assim, mas pode falar. Para que o pessoal de casa busque uma que ajude o animal. É lógico que tem aquela filhote grande, muito grande, maior ainda. Tem os tamanhos de ração, né? Esse mercado é uma coisa que tem crescido bastante. Só que a gente também tem várias qualidades de produto. O pessoal às vezes começa a falar, não, mas a ração é muito cara. Mas o que encarece uma ração é a qualidade dos nutrientes com que ela é feita. E muitas vezes o pacote da ração fala que ela tem uma proteína de não sei quantos por cento, um nutriente, só que aquilo não é feito com uma matéria-prima que o animal consiga realmente absorver aquilo. Então, do jeito que ele come, sai. Uma boa ração, o animal não precisa de tanta quantidade, só que ele vai realmente receber todos esses nutrientes. E um animal que recebe uma boa alimentação, ele é mais saudável, ele é mais resistente à doença, ele vai comer menos, vai defecar menos e vai ter uma formação de musculatura, de pelo, tudo isso muito, muito melhor. Então, consequentemente, o proprietário vai gastar menos com outras coisas. A ração excessiva, ele libera, né? De quantidade adequada. Sempre quando a gente excede a quantidade que o animal precisa, ele pode... Normalmente eles não são gulosos, né? Mas existem alguns animais que são. Mas quando ele come em excesso, além do que o que ele precisa, ele vai perder isso, porque ele já supre na quantidade que é de acordo com o porte dele, com o peso dele. Então vai aumentar fezes, pode levar a diarreia, e você pode até ter a tendência de obesidade e outras complicações em relação a isso. Eu acho que tem cachorro que come ração, é porque a gente vê cachorro magro e cachorro gordo. E tem o exemplo da dona Solange, a Solange Médici tinha a gorda, que faleceu, né? Mas era uma gracinha, era um bulldog inglês, só que, meu Deus, dava linda 3. E gorda. Era gorda mesmo, é tão bonita. A Paola, ela não era nome, né? É gorda. É gorda. Como eu falo com gordo, mas é... E ela tinha o nome de uma atriz, eu acho que era... não lembro o nome dela. Eu lembro só da Paola falando gorda. Era uma gracinha, cachorro, coisa mais linda do mundo, e gorda. E comia ração, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter juízo no tanto de comida que coloca pra eles também, né? Sim, e alguns animais eles comem, né? Alguns animais têm tendência à obesidade. Sim. Então, se o seu animal tiver tendência, se você perceber a tendência à obesidade desse animal, segurar aí existem opções de ração light, com menos calóricas, né? Os agradinhos, né? Como a gente está falando da história do frango, evitar que seja dado alguma coisa que não seja ração, sempre coisas que sejam feitas propriamente para animal. Por ter os nutrientes e as matérias-primas que eles podem comer. Muita coisa que a gente come não faz bem para eles. Eu não sei, por exemplo, tudo que a gente come tem a vigilância sanitária.
né, que cuida e tudo mais, para saber se é um alimento bem produzido. Tem algum órgão que regulamenta o que eles comem? Todo produto é registrado no Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, que é o responsável por cuidar ele deles. tem que ser registrado pelo Ministério, ele passa por aprovação. Porque a gente fala ração, é um alimento triturado, vai saber Deus o que tem ali, né? A gente fala Você assim, sabe pela vamos dar no resposta pior. do cão. Se ele come bastante, se ele pede. Provavelmente ele vai acabar comendo bastante. Não é se ele gosta ou não da ração. Você vai dizer pra ele se ele vai gostar ou não. O cão é extremamente submisso ao ponto de ele aceitar o que você vai dar pra ele. Tanto que o Oscar foi um cachorro que foi criado a maior parte da vida comigo. E ele é sempre um exemplo de boa educação. Eu sempre vou usar o Oscar, hoje em dia. Porque ele aceita tudo que eu dou pra ele. Já comeu de várias coisas. Já comeu até alface, já comeu... E não porque ele quis comer, porque ele achava gostoso. Não, porque eu peguei e fiz... e dei pra ele. É simplesmente isso. Eu disse pra ele que ele podia comer. E é isso. O ser humano, a partir do momento que ele entende que ele tem que ser o líder do cão, que ele tem que mostrar que aquilo é pra ele, ele vai aceitar e vai comer. A respeito da ração, se você der uma ração em excesso... Muitas vezes ele vai comer ou não vai comer em excesso. Mas também pode acontecer o caso da ração tá lá, o cão ser magro, porque a ração tá lá posta pra ele o tempo todo. O cão tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma ordem. A hora que é hora de comer, ele vai lá e coloca a comida. Sim, atrás do saco da ração tem lá o peso do cão, quanto você vai dar pra ele, tem a dose diária. Nessa dose, dependendo do cão, você vai dividir em 2 ou 3 refeições. Na minha casa, eu coloco os filhotes, que ainda estão em fase de crescimento, são 4, até os 6 meses. Então, eles estão comendo 200 gramas por dia e eu divido em 4 refeições. Eles têm 15 minutos para comer e nesses 15 minutos eles acabam indo, já defecam, nem deixam entrar em casa, porque é desse jeito que eles acostumam a não fazer em casa. Porque o metabolismo é bem aceleradinho, né? Eles comem, vão fazer, depois eles podem entrar. E o Oscar e a Hortência, a mesma coisa. Eles têm 15 minutos para comer. Então eles vão, se não comeram, eu tiro a ração, guardo novamente, só vão comer dali 12 horas. É bem regimental o negócio. Sim, é assim que ele vai entender. Se eu não comer agora, só vou comer de novo de noite. Então eu tenho que comer o que ela me deu agora. Porque você pega, o Oscar eu acredito que coma 360 gramas diárias. Então eu divido em 2 refeições. A Hortência é um pouco menos, em 2 refeições. Ele come de manhã. Se ele não come, eu tiro, só vou dar à noite. E você evita 2 coisas. Tanto que ele coma demais, tanto que ele não coma. Porque a ração tá lá. Tá lá, eu vou comer a hora que eu quiser. Tá à disposição. Não tem então... ordem, tá à disposição. Ela tá perdendo o crocante, tá perdendo nutrientes a partir do momento que você tirou do saco, já tá agindo com o ambiente. Você pode atrair animais indesejados também, como o com rato. certeza. Se ela fica lá à vontade, isso... Você pode passarinho vem, come a ração se for aberto, né? Sim, fica lá à vontade. Come, defeca. Que passarinho que não vai na hora de comer e não defeca. Defeca na ração, passa doença, muitas às vezes coisas. Prejudica o próprio animal, né? Você acha que você está fazendo vantagem, deixar comida para que ele coma a hora que ele quiser? Coitadinho, ele não vai ficar sem comida. Sempre é esse, é coitadinho do cão. Uma das coisas que a gente vê o proprietário muito fazer é o animal ficar junto no ambiente de refeição. E aí eles adoram fazer a cara de... Aquela cara de piedade. Porque ele aprendeu que a pessoa vai fazer o que... Não é porque ele tá com piedade, ele tá com pena. O cachorro ele aprendeu tá... quando ele faz aquela cara, ele vai ganhar Ele ganha o que ele quer. Do mesmo jeito que eu falei, ela chora o tempo todo. Por quê? Porque pessoas em volta. Quando ela chorou, ela teve o que ela quis. Então ela aprendeu a chorar. Coitada, agora ela tá levando fama, mas ela não tá chorando aqui, viu? Ela tá boazinha, tá roncando. Mas por quê? Alguém coçou ela quando ela chorou? Então ela já... O cachorro é muito simples. É muito simples. Ele é resposta, ele é feedback o tempo todo. Então ele é o que você quer que ele seja. Eu acho que além da alimentação também era legal de pensar um pouco no quesito aí, reafirmar da castração, né? Porque é lógico que a alimentação é importante para manter ele. Os animais de rua, dá o valor devido a eles, se for necessário recolher e puder recolher, recolho.
mas a castração eu acho que sem dúvida nenhuma evitar a grande população que tem de animais na rua e também deles para quesito de saúde. A gente estava até falando que machismo, né, da parte de castrar, perder a virilidade, isso é coisa da gente, o animal não vai ter isso, né? Sim. A questão de reprodução deles é simplesmente por sobrevivência, para permanecer a espécie. Isso é instintivo. Então, ele não tem a libido. A libido tipo, peguei 10 cadelas esse mês. Isso não existe. É simplesmente por instinto de sobrevivência. E a castração é extremamente benéfica para a saúde deles. E quanto mais cedo, melhor. Então a gente hoje já tem trabalhos científicos, tudo comprovado, derrubando alguns mitos mais antigos. Por exemplo, uma fêmea é interessante que seja castrada antes do primeiro cio. Porque os hormônios da fêmea, eles levam o animal a ter tumor de mama, infecção de útero. E isso feito antes de primeiro cio, você reduz em 100% o risco de que isso aconteça. Caramba. E aí, vamos pensar financeiramente. O preço de uma castração é um. O preço de um animal que vai para uma cirurgia de infecção de útero, de retirada de mama, é outro. Fora o risco de uma complicação muito maior. E o risco que você está expondo o animal só dele ter essa infecção. É muito mais fácil castrar antes, o animal já fica muito mais sadio. Eu costumo pensar, agora, assim, a gente tem muito a aprender com eles, porque é o amor puro, né? Mas eu acho que o ser humano é triste de falar, mas cada vez o ser humano tá ficando pior. O ser humano tá ficando um bicho, tá perdendo o sentido de racional. E tem gente que tem um animal para cruzar e vender o filhote. Ele tem só para aquele fim. Ele não dá comida, não dá trato. Ele é da linhagem e tal, mas é só para procriação. Né? Você pode pensar. Se você for pensar bem no bem-estar do cão, ele acaba sendo. Ele tá danando o cão, ele tá dando maus Isso dá para gerar uma situação de maus tratos. Porque o animal, para ele reproduzir, ele tem que ter toda essa assistência. Ele tem que ter assistência de uma boa alimentação, ele tem que ter assistência veterinária, ele tem que ter vacina, ele tem que ter controle de parasita. E a responsabilidade de estar colocando todos esses animais no mundo. Então, para quem esse filhote vai parar? Na mão de quem que vai parar? Além disso, aquela cruza desenfreada. Deu cria, teve o próximo cio de novo para ter mais. Ele compra o filhote, vamos supor, hoje tem o pedigree, né, a qualidade do animal. O puro, não sei das quantas, é um monstro de forte, esse aqui eu vou vender pra caramba. Aí eu vou vender a R$1.000, tá? Vou comprar 2, o cara já faz o cálculo da recuperação do dinheiro nos filhotes e o lucro. E isso pra mim é crime, porque é a mesma coisa que eu ter filho pra vender pra adoção, não tem nexo. Você tem que ter uma quantidade. Assim, contando que às vezes tudo isso vai dar certo, e de repente essa cadela não consegue parir. E aí precisa ir pra uma cirurgia de emergência. De repente o animal morre na cadela. De repente numa cirurgia de emergência, qual é a prioridade, mesmo na medicina humana, qual é a prioridade de um parto de risco? Salvar a mãe. De repente você vai perder toda aquela ninhada. De repente esse animal vai ter que ser castrado, que você não sabe qual é a condição desse útero ou não. E aí, todo aquele suposto lucro que ele ia ter foi todo. E acaba colocando o cachorro. E ele desconta, muito mais importante, ele desconta a frustração na cadela. Porque a culpa é da cadela, não é dele. Sim, a cadela é sempre assim. Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é do cão. E muitos, já vi muitos proprietários assim, a cadela reproduziu e deu lucro pra ele a vida toda. E aí quando ela tá com 12, 13, 15, que aí ela não reproduz mais, ela não dá mais lucro, aí aquele animal não serve mais. Aí abandono, eutanásia, que é o que muitos proprietários costumam fazer. Infelizmente, uma coisa muito fria, mas acontece. E acontece muito. Isso também os próprios animais de rua, né? Porque não é incomum a gente ver na rua aquele monte de cachorrinho correndo atrás de uma cachorrinha. Né? Muitos proprietários colocam uma cadela no cio na rua porque uma cadela no cio incomoda. Ou suja, ou... e tudo mais. Então hoje a gente pode, você falou de amor, mas hoje muita gente considera a castração um ato de amor. Tanto na prevenção do problema de excesso populacional e na prevenção de problemas na saúde do seu animal. Sim. O macho também é muito interessante a castração. Previne tumor de próstata com a idade, que isso também pode acontecer.
Diminui demarcação de território, de ficar fazendo xixi pela casa toda, e o odor da urina também diminui. Mas eu acho que também a própria castração também não é, assim, eu não sei se é uma... Como é que eu vou expressar? Não é uma coisa que também pode ser feita por qualquer pessoa, né? Porque Não, tem que ser veterinário. Veterinário, porque tem gente que acha que é... Que esteja clinicando e que tenha... Pelo menos checar, né? Porque não, pode dar uma tem que infecção. ser feito em um centro cirúrgico adequado. Todo veterinário pode fazer a castração? Ou tem que ter um... Se ele tiver o centro cirúrgico adequado, tiver com a licença em dia, acredito que sim. Porque a gente recebe formação para isso. Aí o veterinário segue, ou tem veterinário que não faz cirurgia. Então, de repente, ele não vai fazer. Mas é um dos procedimentos dentro da medicina veterinária mais básicos. E o cachorro que late muito? Que teve uma época que virou moda de levar os cachorros para operar a garganta, não sei se é de cortar pra não ficar latindo. Eu só penso assim, você cortaria sua garganta? Gente, você cortaria? Que povo doente na cabeça, eu não consigo. Perdão da palavra, mas... É tão fácil assinar não latir. Porque tá latindo dentro do apartamento, os vizinhos estão reclamando, o síndico veio reclamar e vai operar o cachorro para não latir. Assim, não em relação à cirurgia, que eu nem, graças a Deus, não sei de ninguém que já fez, não sei caso, não sei da utilização, eu não posso falar cirurgicamente ou na matéria veterinária. Eu posso falar sobre como não latir. Os meus cachorros, eles latem, mas eles não latem das 10 às 8 da manhã, senão eles tomam água. Aí joga água neles. Sim, é assim. Hoje em dia eu já dou um assovio ou eu chamo a atenção deles, eu não preciso mais. Mas tem aquele sprayzinho de água, se o cachorro latir, você vai no sprayzinho de água que não machuca, né? Tem que tomar cuidado. Não vai jogar um jato da água e vai machucar o cachorro. Porque vai jogar num dia frio uma água gelada. Vai ficar o desconforto pra ele entender que aquilo não é legal. Uma forma de repreensão sem violência. Com certeza. E foi uma coisa que eles aprenderam facilmente. E conforme os pequenos estão crescendo com os grandes que já estão ensinados, muitas coisas eu não precisei ensinar para eles. Não precisei ensinar a sentar, não precisei ensinar a sentar, eles já sentam. Não latem de madrugada, não precisei ensinar. São coisas que eles já aprenderam. O bom é sempre ter um exemplo, e eles vão seguindo aquela energia boa que tem em volta do cachorro ensinado. O cachorro doméstico que fugiu, escapou, porque tem cachorro que realmente a gente não é culpa nossa também, não domesticado, saber obedecer. Tem cachorro que você pode largar o cachorro, por exemplo, de casa, ele abriu o portão de casa, ele vai para dentro, porque ele já acostumou que não é para ele sair. Mas quando a gente até morava no centro, ele escapou, já entrou dentro do sacolão, fez um tour por aí já. Aí a gente corria atrás para pegar e ele fugia, porque tava apavorado, mundão novo, quero ver o que é. Quando era novinho. O Oscar é um caso, ele tem um histórico. Eu não estava em casa e eu caminhava, como eu sempre faço, eu caminhava com ele nas redondezas sempre. Aconteceu um fato que eu não estava em casa e a gente tinha uma funcionária muito grande, muito forte. Ela era muito grande, um vozeirão. E o Oscar, desde quando eu peguei ele sempre foi muito assustado. Hoje em dia ele é muito menos assustado, porque hoje em dia está muito mais controlado. Mas desde quando eu peguei ele sempre foi muito assustado. Ele escapou e bateu no portão, o portão abriu e ele saiu correndo. Ela saiu correndo atrás. E como os donos não estavam em casa... Aí que corre mesmo. Pra que ele ia voltar pra casa se os donos não estavam em casa? E ela saiu correndo atrás gritando, Oscar! Nossa, foi embora! Fiquei sabendo pela vizinha que ele tinha escapado. Eu procurava e ficou 4 dias desaparecido. Nossa Senhora. Colocamos na rádio, no Célio de Oliveira, colocamos no jornal. Fizemos folhetos pela cidade inteira, até que uma pessoa denunciou, ele foi roubado. Ele já era grande. E aí que a gente fala, o pitbull é bravo, é isso, aquilo. Meu pitbull foi roubado. Pegaram ele e tal. Sim, pegaram e o cara, a pessoa que pegou já estava conversando com o vizinho para fazer procriação. E tava bem assim. Já estava visando o lucro com o coitado do cachorro. Sim, nossa, e foi. Ele ficou 4 dias até a gente encontrar com uma denúncia. E acontece, não pode deixar escapar. E também é um treinamento, né? Porque sim, o treinamento tem o treinamento do susto, tem o treinamento de você recompensar. Se não tá dando certo com a recompensa, você pode assustá-lo para ele considerar. Eu não aconselho, eu prefiro treiná-lo com a recompensa. A Hortência, que foi uma criança, ela foi mais criada, eu sei, toda vez que ela sai, ela dá uma voltinha no carro e volta. Mas eu nunca deixo.
Porque eu falo, ela só sai comigo. O cão não pode sair de casa sem o dono. Por quê? As pessoas podem chutar, ele pode ser maltratado, ele vai se reproduzir. É errado, o cão não sabe se defender sozinho. O cão acha que toda pessoa é boa. O cão não tem essa predisposição a saber, você é mau, eu não gosto de você. Ou eu vou me afastar porque você vai me chutar. Ele não tem isso. O cão tem que ser protegido. Ele não sabe também o que é o chute, né? Se ele vai tomar... Ele não tem essa malícia, né? Ele pode causar um acidente, pode sofrer um acidente. Ele fica atrapalhado. Pegar doença, pode passar doença. Cão na rua não é correto de maneira nenhuma. Então, se você é uma dona de casa que deixa o cão passear e ele volta, você está fazendo errado. Você está fazendo mal pro seu cão. E pros outros cães e pra população. Tem que, na realidade, ter o cuidado, até porque às vezes o cão não é que ele é bravo, mas se ele fugir, ele tá perdido, ele tá assustado, ele não sabe o que vai acontecer. O Marinho Tozeto, grande amigo nosso também, até quando eu sou presidente de moto, ele me acudiu. Eu estudei a vida inteira com a Mara, o Blake, que era o labrador deles, fugiu, meu Deus. Depois de um belo tempo, acho que passaram vários dias, fomos achar ele no Santo Leonor. Na época que a gente tava indo pra faculdade. Sozinho, vagando? Tava nadando. Nadadinha no Santo Leonor. Parou o carro, quem vai pra faculdade vai, que eles foram pegar ele, o Blake lá. Porque eu acho que ele costumou, pegou o caminho e foi indo. Sim. A hora que vê um lugar, meu Deus, onde eu tô, e continua, porque não sabe mais onde tá o dono. O cão é rotina e ele se perder, acontece. Eu já tive cães que souberam voltar e eu já tive cães que não souberam. Eu já tive um cão que cresceu com a gente em casa, meu pai levou pra empresa dele, no meio da madrugada, ele apareceu em casa. Escapou de onde ele estava, porque a residência dele era aquela casa. Escapou de onde ele estava e voltou. É que também, às vezes ele sabe o caminho de volta por cheiro, né? Por marcar, é um caminho que ele já fez, ou é um caminho rotineiro, né? Eu penso. Agora, já quando é muito novinho, fatidicamente, tadinha. Vai se perder. Vai se perder, alguém vai pegar. São vários os casos. Eu acho que tem que ter uma conduta que é um membro da família que você está perdendo, né? Até gato, que também some, tem gente que tem um apego muito grande ao animal, papagaio da dona, acho que era a dona Grécia, que tinha um papagaio que pulou, foi no quintal de casa uma vez, e ninguém pegava o diabo do papagaio, porque ele dava picada brava, até que ela chegou e ela pega. Então tenha o respeito com o animal dos outros, né, de não machucar, não maltratar. Tem alguém que vai estar sofrendo por ele, né? Você não pode esperar que outra pessoa vai ter respeito pelo seu animal. Você tem que impor aquilo e você não pode deixar seu animal sair sozinho. Mas também... O animal, é a mesma coisa que a Larissa falou. O animal seu que reproduz, você não é só responsável pelo seu animal que está reproduzindo. Não é só o maus tratos, a cadela que a pessoa está fazendo de reproduzir. Está fazendo um trato às crianças, aos filhotinhos, que ele está entregando. Para quem que ele está entregando essa família? O cachorrinho que eu vou doar, eu vou castrar e ainda não escolhi para quem vai. Por quê? Porque eu estou analisando. Já chegou pessoas pedindo... O cachorrinho, ele chegou, eu preciso de um cachorro para proteger a minha casa. Não levou. Não, eu tenho já uma pessoa que tem interesse, é uma pessoa que eu sei que vai cuidar bem e só vou entregar, tanto ela vai para casa de onde ela vai ficar, quanto ele depois dos 3 meses, com as 3 vacinas e mais uma semana para vacina, e ele vai estar castrado. Porque a superpopulação na cidade está muito grande e as pessoas não estão tendo consciência. Tem que ser feita a castração, tanto no particular, quanto a luta para conseguir com a prefeitura para caçar, para fazer a castração. A gente conversa muito hoje sobre conseguir com a prefeitura não faz a castração. Não. Está em projeto. É um projeto. Está em projeto, né? E a gente tem conversado muito para pedir o auxílio dos veterinários particulares, porque a gente pensa que uma solução poderia ser, uma solução, poderia ser arrastões de castração na cidade. De repente, tira um sábado e um domingo para fazer só isso. Mas a Larissa sozinha não consegue. A Larissa, com alguns estudantes de veterinário, não consegue. Precisa de mais alguns veterinários que se disponham a fazer isso de maneira voluntária. Porque hoje é um procedimento caro para fazer, e são muitos cães que estão nas ruas, e esses cães, uma coisa muito interessante, eu como associada da APAP, eu posso dizer, uma coisa muito interessante que aconteceu foi o fechamento da APAP. Por quê? Porque evidenciou a falta de consciência na cidade, pelo jeito que eles doavam os cães e
doavam e reproduziam os cães de maneira degeneralizada, de maneira descontrolada. E era um costume, eu como associada da PAP, eu sabia. Eu doava o dinheiro todo mês, fazia lá, mas eu não me preocupava em ir lá para saber o que estava acontecendo. Eu não tinha essa preocupação. Hoje em dia, depois que o que aconteceu, a superpopulação na cidade e a PAP se fechando para ter uma reestruturação dentro dela, para eles poderem fazerem, e hoje em dia, a gente fazendo uma visita, a gente vê que está uma coisa mais controlada, uma coisa bem cuidada, precisa de estruturação para poder receber mais animais, mas o mais importante é a conscientização da cidade, porque a gente vê muito cachorro com coleira solto por aí. Ou seja, eles tinham donos, tem muito filhote na rua, bem tratado, que foi assim posto essa semana. Hoje a PAP funciona ainda, ela abriu novamente. Não, na realidade não é... errado, né? Esse fechamento da PAP foi assim, houve uma mudança administrativa e iniciou uma parceria com a prefeitura. Então, hoje eu sou cedida por algumas horas diárias para trabalhar. E como no começo você comentou a história, a gente ter um animal na rua, a gente ligar para alguém recolher. Então não é simplesmente a gente recolher ele dali. A partir do momento que ele entra num local, ele tem que receber tudo. Esse animal tem que ser vermifugado, tem que ser castrado, tem que ser vacinado. E muitas vezes ele está doente, então ele também tem que ser recuperado. E tudo isso demanda um tempo para que ele esteja pronto para buscar um novo lar. Então não dá para um animal chegar dentro, que se fosse um centro de controle de zoonoses ou mesmo a entidade de associação protetora, não dá para o animal chegar hoje e ir embora amanhã. Não dá para ele chegar hoje numa estrutura e entrar dentro de um canil que tem outros animais que já estão tratados e sendo preparados para uma adoção, e de repente ele trazer uma doença ali para dentro. Então você tem que ter uma estrutura física muito grande, recurso humano para trabalhar dentro da estrutura muito grande, não só tem que ter mais veterinário trabalhando, mas tem que ter muito mais gente envolvida, porque a administração de um negócio desse é muito grande, é uma coisa muito complexa. Trabalhosa, é vida. Então, não é diferente da administração do Lar Vicentino, não é diferente da administração do Hospital Espírita. Não tem vaga para todo mundo, nunca vai ter. Então, ao mesmo tempo, não é simplesmente deixar entrar e eles não receberem tudo que eles precisam ali dentro. E também não é só não deixar entrar e também não ver o problema crescendo aqui fora. Na verdade, tem que ter uma capacidade operacional fixada. Sim. E também projeto de expansão, projeto de melhoria, como atender melhores. Na realidade, como ela tem poucos associados, a PAP ela sobrevive aos trancos e barrancos, a gente pode dizer isso. O auxílio da prefeitura tem ajudado muito. Ela recebe doações, é uma entidade filantrópica? Sim, eu mesma dou bastante, a Larissa doa. A gente procura pessoas para doarem objetos, qualquer coisinha que possa doar, cobertorzinho, coisinha de comida. A gente tem tijolinho que foram doados, doamos portões, nós temos portões doados. O que mais foram doados? Gaiolinhas. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que um abrigo precisa de ração. E não é só o alimento. Hoje, graças a Deus, o alimento não está sendo problema. Então, muitas vezes a gente precisa de algum tipo de medicação, a gente precisa de uma roupinha, a gente precisa de uma estrutura, precisa de material de construção para adequar um espaço. Mão de então, obra. Pessoas para trabalharem lá dentro. Sim. E que o primeiro fator é gostar de animal. E fazer proteção animal não é arrumar um lugar para depositar bicho. É pensar nisso todo. É pensar como resolver a causa, como resolver a falta de responsabilidade do proprietário, a conscientização. A consciência da cidade. A cidade era assim. Inclusive, eu não pensava assim. Lá é um lugar que eu vou colocar tantos cachorros. Tanto que eu não doava. Eu doava só dinheiro. Uma vez doei uma gata que tinha aparecido no sítio do meu pai, grávida. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa gata? Foi quando eu conheci a Associação dos Animais. Foi quando eu fui, comecei a me interessar e comecei a doar. Entreguei a gata e depois, a partir disso, comecei a doar. O único animal que eu doei, que eu entreguei lá, foi a gata.
Sim, nunca mais. E fui doando. Mas ao mesmo tempo, é um erro meu, eu não sabia o que acontecia lá dentro. E Buscar não conhecer. porque as pessoas não davam a informação. Eu gostava muito do diretor-presidente passado, muitas coisas. É muito nebuloso em cima de tudo que acontece, tudo que aconteceu. Tem muitas opiniões diversas, muita gente que gosta, muita gente que não gosta, mas não acredito que não seja esse o problema. Não é a PAP o problema, é a cidade. A cidade é a precisa se conscientizar a respeito dos animais Com dela. certeza. O problema explodiu quando a PAP teve que se reestruturar e não estava mais conseguindo acolher os animais. Explodiu por quê? Porque não parava de fazer. Era uma coisa desenfreada, uma coisa sem limite. É muita demanda para pouco atendimento. Assim, as pessoas, hoje acontece assim, pessoas já me relataram, eu procurei castrar minha cachorra porque eu já coloquei 3 ninhadas de filhote lá na associação, mas agora não tá recebendo mais, né? Então, eu não posso deixar ela da cria. Imagina, não pode deixar da cria porque ela não pode mais doar uma cachorra que já deu 3 ninhadas. Pelo amor de Essa Deus. cachorra já sofreu bastante. Vixe. Imagina. Então, eu até acho isso uma resposta rápida, né? Essa parceria com a prefeitura tem 7 meses. Essa história desse fechamento, não literalmente fechado, não deixou de entrar animal, só que são... A gente vê animal novo toda semana. São animais que realmente precisam entrar e de acordo com a possibilidade de recebimento desse animal. Então passa a ser um recolhimento seletivo, passa a ser uma entrada seletiva. A gente tenta trabalhar muito os lares provisórios, as pessoas que de repente acolhem uma ninhada para ajudar a cuidar e a gente tenta ajudar essa doação. Tem vários casos assim. Mas até mesmo algumas clínicas a gente já conversou e vê que a procura de castração aumentou. Então, é um programa que precisa ser implantado pelo município, não são todas as pessoas que têm condição de pagar isto. Então, a ideia é que seja implantado pelo município, inclusive gratuitamente. Só que para isso acontecer, tem que ter o espaço adequado, tem que ter todo esse equipamento adequado e recurso humano para desenvolver o trabalho. Então, não é um trabalho tão simples assim. Infelizmente, o programa tem uma duração limitada e no momento a gente já até ultrapassou, né? O Juan, nosso parceiro aqui, já está dando o toque. Mas eu acho que é importante frisar da PAP, a gente vai colocar aqui a informação na telinha do endereço dela para procurarem, conhecer, saber o que podem ser feito para ajudar. Até é uma época delicada que não se pode falar de eleição e tudo mais, mas é um período eleitoral. Acredito que os candidatos aí tenham que ter uma preocupação de procurar vocês para saber com esse problema que aconteceu, me chamou muito a atenção e é por isso que eu acabei conhecendo a Larissa, por isso. Me chamou muito a atenção, a gente criou um grupo de mulheres. Tem homens? Não, tem homens. Um grupo de interessados em ajudar a resolver essa situação. Inicialmente a gente era contra a PAP. A PAP se fechou e não está recebendo animais. E não foi bem assim. A PAP evidenciou um problema da cidade. Foi isso que aconteceu. A PAP tem os seus problemas. A PAP tenta caminhar e com muita dificuldade. E o que aconteceu? A gente chegou no consenso que nós temos que ajudar a PAP. A gente chegou a pensar em formar outro grupo para tentar ajudar a PAP com isso, mas ao mesmo tempo fiscalizar. Tá. O que a gente pensou agora? Não, a gente tem que ajudar a PAP. A gente se deu conta que não, a gente tem que formar esse precisa grupo. todo mundo unir força. Unir forças, por quê? Qual que é o bem comum? Qual que é todo mundo que está interessado no caso? Todo mundo pensa no bem dos animais. Está desorganizado. É uma coisa que a cidade não tem a consciência, a PAP está se reestruturando, as pessoas estão querendo todos os mesmos, e acabam entrando em conflito, mas querendo mesmo, só não está conseguindo se comunicar e se organizar. Sim, esse é o fato. Então, o caminho vai demorar para a gente chegar num ponto assim, Penápolis vai ser o exemplo. Quem sabe um dia a gente chega, vai demorar, mas a gente está na luta. Tem bastante gente interessada, graças a Deus, em buscar esse bem comum. É um problema de vigilância sanitária, né? Também. De estar passando doenças, de estar... Sim, é um problema de saúde pública. Tem que ter
controle, o excesso populacional causa problema de saúde pública. É um ecossistema, né? Onde há um desequilíbrio de um, certamente o outro. Vai desequilibrar o outro. Eu espero que todo mundo de casa tenha gostado. Agradecer demais a Ciana de ter vindo, agradecer a Larissa. Eu espero que todo mundo, principalmente os futuros candidatos, futuro prefeito, futuros vereadores, tenham esse carinho com a população dos animais, porque com certeza vai afetar a gente também. E eles merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, merecem ser bem cuidados. E eu espero que, graças a Deus, que todo mundo pegue um pouquinho desse programa e tenha para si que os animais são importantes, que temos que cuidar. E também a conscientização. Então eu vou pedir para o nosso amigo Jairo, coloque no GC o endereço da APAP e que todo mundo, não sei se é reunião, se é como que vai ser feita, mas que participem disso, que busquem informações e que ajudem vocês. Nós fazemos várias reuniões, a pessoa se quiser entrar em contato, é fácil entrar em contato conosco, dá para entrar em contato pelo Facebook. Que é fácil. Eu me comunico com muitas pessoas, a gente tem até um grupo fechado dentro do Facebook a respeito disso. E dá para entrar em contato telefone com a PAP, dá para entrar em contato. Eu espero que todo mundo tenha esse interesse, essa curiosidade, que busque vocês, adicionem ou conversem pelo Facebook ou vão até a PAP. Hoje, momentaneamente, no início, a PAP estava fechada, inclusive, para visita, porque a gente precisava diagnosticar o que estava acontecendo ali dentro e ver as maiores emergências, o que realmente, até mesmo para conhecer o que tinha ali em termos de doença, em termos de controle ou não da população ali, todos os procedimentos de saúde realmente dos animais que estavam ali. Era um grupo novo que estava entrando, então a gente precisava conhecer a realidade. Hoje a associação já está aberta à visita, infelizmente não são em muitos horários, né? Mas a gente está abrindo de segunda a sexta, por volta de 2h30 às 5 da tarde, então quem quiser visitar. Preferencialmente ainda nas sextas-feiras, que é o dia que a gente colocou como dia de adoção e visita. Então nós já temos animais que podem ser adotados, nós já temos, as portas estão abertas para a população ver como está, de repente se quiser comparecer para ver o que a entidade precisa de ajuda, para deixar contato para se associar, seria melhor nesse dia de sexta-feira das 2h30 às 5 da tarde. Eu deixo o Café com Prosa sempre aberto para vocês. Eu espero que não tenham mais problemas, mas caso hajam, que possam pedir ajuda aqui. E desde já me coloco também à prontidão, no que eu puder ajudar e no que eu humildemente puder ajudar esses animais também, porque eu gosto muito, né? O Oscar já me cativou, né? Já ganhei até um beijo dele. Então, gente, muito obrigado. Obrigado você de casa que participou desse programa. Obrigado, Ciana. Obrigado, Larissa, que deixaram o conforto dos seus lares para vir aqui passar essa informação tão importante sobre os animais. Nós que agradecemos, Pedro. Você abriu uma porta muito grande para a possível resolução do problema. Tomara que dê tudo certo e que com certeza a PAP consiga trabalhar em prol dos animais. Então, muito obrigado você de casa pela paciência. Sei que estendeu um pouquinho mais do que o normal, mas com certeza vocês têm a sensibilidade de entender que o assunto é muito importante. Muito obrigado, boa semana para todos.